Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Seja bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã, à nossa mensagem e reflexão de hoje. Como se tornar um vencedor? Este é o tema dessa mensagem de hoje. E nessa mensagem vamos aprender como se tornar um vencedor. Como se tornar uma vencedora, não na visão do mundo, porque sabemos que vencedor na visão do mundo é aquela pessoa que tem fama, sucesso, dinheiro, status e muitos bens. Não que a pessoa que tenha conquistado tudo isso não seja o vencedor, pelo contrário, se a pessoa lutou, esforçou, trabalhou dignamente, ela é vencedora sim. Mas não é apenas nesse sentido exterior que eu gostaria de falar, neste âmbito exterior. Mas como se tornar um vencedor no âmbito muito maior do que esse que a maioria das pessoas enxergam. É um âmbito onde talvez pouco se fala, pouco se conhece e pouco se busca, que é na vida interior. Porque talvez, se você não sabia, nós temos uma vida interior. E não basta nós vencermos na vida exterior, precisamos vencer muito mais nessa vida interior. Porque é dessa vida interior que vem a verdadeira paz, a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer de viver. E na mensagem anterior, eu dizia que Deus é o professor dos professores. Se você não ouviu, vale a pena você ouvir depois. Se Deus é o professor dos professores, Jesus, seu Filho amado, é o mestre dos mestres. Portanto, é com Jesus que precisamos aprender. Se você quiser aprender algo, você precisa procurar alguém que entenda e saiba do assunto. E Jesus é o mestre do mestre. E é com Jesus que precisamos aprender a nos tornar um vencedor. Ninguém se torna um vencedor se não aprende a vencer a dor. Ninguém se torna um vencedor se não aprende a vencer a dor. Vencedor, se você dividir, vai ficar vencedor. É por isso que o verdadeiro vencedor é aquele que aprendeu e aprende a vencer a dor de cada dia. E sabemos que ninguém igual a Jesus viveu situações que poderiam causar dor e talvez causou dores extremas. Sabemos como que Jesus teve de enfrentar diversas dores. Jesus teve de enfrentar a dor da traição,
a dor da humilhação, da incompreensão, a dor da vergonha. Jesus teve que vencer a dor da injustiça e muitas outras dores. Mas hoje vamos falar um pouco de duas das dores que Jesus enfrentou, que é a dor da ingratidão e a dor da rejeição. E se você passou por alguma das situações desta que eu disse e não estava preparado para enfrentar, você sabe o quanto foi a dor que você sentiu ou ainda sente no seu coração. Quantas pessoas Jesus curou? Quantas pessoas Jesus libertou? Quanto bem Jesus fez às pessoas? A passagem dos 10 leprosos deixa um exemplo claro para nós da ingratidão das pessoas. E se nós não tivermos preparado espiritualmente, psicologicamente, a ingratidão das pessoas gera em nós uma dor no nosso coração. E nessa passagem sabemos que 10 leprosos aproximaram de Jesus, pedindo pela cura, e Jesus fala com eles para irem e apresentar o sacerdote. E dos 10, um só voltou para agradecer, e era um samaritano. Não era nem uma pessoa religiosa, que os samaritanos era a pessoa que era visto e mal visto. Um só voltou para agradecer. Quanta ingratidão no coração daqueles 9, nem para agradecer ao Senhor pela graça alcançada. Quantas coisas você faz também pelas pessoas, e as pessoas talvez não falam nem muito obrigado. E se você não tiver preparado, isso aí pode causar uma dor. Mas a ingratidão daqueles leprosos não causaram dor no Jesus, porque Jesus, ele estava preparado para lidar com essas situações. O evangelista João inicia o evangelho dizendo assim: no princípio era o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 9, vai dizer que o Verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Versículo 11 diz que veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Jesus veio para os seus, e os seus não o reconheceram, rejeitaram. E Jesus ali poderia ter parado a sua missão na dor da rejeição, quando as pessoas sofrem por ter sido rejeitado. E Jesus poderia ter lamentado, mas não. O Mestre Jesus nos ensina que nós devemos fazer, se nós temos uma missão, nós devemos prosseguir decididamente. E foi isso que Jesus fez. Ele não parou naquela rejeição. Eles não reconheceram Jesus, mas isso não impediu que ele cumprisse a sua missão. Jesus teve de enfrentar, como nós acabamos de ouvir, a dor da rejeição. E nós temos que ter clareza que uma coisa é você sentir rejeitado. Porque tem muitas pessoas que se sentem rejeitadas e, na verdade, elas... é um sentimento, mas, na verdade, elas estão sendo rejeitadas.
Outra coisa é você ser rejeitado de fato. Jesus é mestre, e o mestre sabe exatamente o que tem que fazer e como deve lidar com as situações. Primeiro, Jesus nos ensina que nós temos que enfrentar as nossas dores no nosso dia a dia. Precisamos combatê-la. Como o apóstolo Paulo diz, combati o bom combate. Precisamos terminar a carreira, nós precisamos guardar a fé. Segundo, no alto da cruz, Jesus nos ensina o que precisamos fazer também. Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Meu querido irmão, minha querida irmã, se eu e você não aprender a perdoar, nós vamos ficar sofrendo. Porque quem está carregando a dor é a pessoa que foi ferida, magoada. Por isso nós precisamos aprender com Jesus, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Tem uma frase que eu costumo dizer às pessoas, que nos previne e diminui as dores das pancadas da vida. E a frase é: espere pouco de si, nada dos outros e tudo de Deus. Eu creio que Jesus não esperava nada das pessoas. Ou melhor, o Mestre Jesus esperava tudo do Pai, e das pessoas ele esperava algo sim. Porque as pessoas, eu digo as pessoas, mas nós também, nós nem sempre vamos conseguir fazer o bem que nós gostaríamos, como Paulo disse, mas nós vamos fazer mal às pessoas. E assim vai ser as pessoas conosco também. E dos homens, Jesus esperava o seguinte. Ele vai dizer a Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu vai me negar. Olha que Jesus esperava daquele que ele escolheu para liderar os 11. Jesus esperava que Pedro ia negar, e como negou. Olha que Jesus esperava daquele que escolheu. Um de vós que está sentado à mesa comigo vai me trair. E aquele que Jesus sabia que ia trair ele, Jesus poderia sentir a dor ali da traição, sabendo que já ia ser traído, mas não, Jesus ainda chama Judas de amigo. Chamava Judas de amigo. E eu pergunto a você, que dor você precisa vencer hoje? Que dor tem causado raiva, angústia, tristeza em seu coração? Que dor tem feito você se isolar, se esconder e até mesmo desistir da vida? Essas dores que eu disse, a dor do abandono, a dor da traição, da humilhação, da incompreensão, da vergonha, da rejeição, da ingratidão. Que dor talvez você que ouve essa mensagem está sentindo. E para finalizar essa mensagem,
Para você que talvez está sentindo alguma dor no seu coração, peito apertado, tenho uma boa notícia para você. Deus é maior que tudo o que te acontece. Deus é maior que tudo aquilo que já te aconteceu ou vem acontecer. Jesus não é apenas, como eu disse, mestre. Ele é o remédio que pode curar sua dor. Jesus é o remédio que pode curar a sua dor. Ele mesmo disse: eu vim curar os que estão com o coração partido, os que estão com o coração quebrantados, machucados. E a Bíblia diz que em Cristo somos mais que vencedores. Guarde esse versículo aí no seu coração. Em Cristo somos mais que vencedores. Significa que em Cristo você vai vencer qualquer dor. Em Cristo você vai vencer qualquer dor. Em Cristo você vai superar qualquer dor, qualquer situação. Desde que nós não permitamos que as dores nos destruam, mas que nós procuremos a Jesus e pedimos a Ele a sua graça. Senhor, cura minha dor, ajuda-me a vencer, ajuda-me a superar. Não permita que as dores te destruam. Jesus mesmo disse: eu vim para que todos tivessem vida e vida em abundância. E aqui está a simples oração que você pode fazer ao Senhor. Jesus disse que veio curar. Se coloque na presença dele em oração e fala: Senhor, o Senhor disse que veio curar, curador do meu coração. Jesus, o Senhor disse que veio para que eu tivesse vida em vida em abundância. Dai-me dessa vida. E eu tenho certeza que se você fazer essa oração, você vai experimentar cura e milagre. Porque Deus é fiel. Deus não é homem para mentir, mas Deus é fiel para cumprir sua palavra. Deus vela para cumprir sua palavra. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, a sua dor tem um dia para terminar. E esse dia se chama hoje. Tire um momento, se coloque na presença de Jesus. De preferência, se você tiver um crucifixo em sua casa, olhando para ele, por suas chagas nós somos curados. E permita que essa graça de Deus transforma a sua vida, como tem transformado a minha e de tantas outras pessoas. Que Deus te abençoe, os anjos te protejam, salve Maria. Eu peço a você, se essa mensagem falou ao seu coração, compartilha com outras pessoas, deixa o seu like, ajuda o canal, se inscreva e vamos levar esse Jesus a tantas outras pessoas que dele precisa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.